Reações orgânicas de eliminação é um assunto que cai muito nas provas vestibulares. E você vai assistir agora uma videoaula completa sobre esse assunto. Eu sou o professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. Vamos para a aula! Reações orgânicas de eliminação. Reações de eliminação são reações que apresentam apenas um reagente, um composto orgânico, formando outro composto orgânico e um composto inorgânico. Podem ser eliminados átomos ou grupo de átomos do composto orgânico, formando compostos insaturados com ligações duplas ou triplas, ou cíclicos, fechando a cadeia carbônica. Necessitam da presença de um catalisador específico para cada tipo de reação e molécula. Então está aqui um exemplo de uma reação de eliminação. Você pode observar que você tem aqui apenas um produto, onde vão ser eliminados dois átomos, A e B. Então, com a quebra da ligação com a cadeia, você pode formar uma dupla ligação no composto, e esses dois átomos são liberados. O que pode acontecer também? Quando você tem compostos maiores, a partir de 5 átomos de carbono, você consegue formar um ciclo estável. Então, elementos são retirados da extremidade do composto e você forma um ciclo no composto e mais um composto inorgânico, está aqui um sal, que é citado no início do texto. Reações de eliminação são o inverso da reação de adição. Na adição, você tem dois ou mais reagentes formando apenas um produto. Na eliminação, ainda mais na reação orgânica, você vai ter apenas um reagente formando dois produtos. Reações de eliminação. Então agora a gente está falando da retirada de um grupo de átomos. Então existe a desidrogenação, que é a retirada de hidrogênio. A dealogenação, que é a retirada de halogênio. A desidrohalogenação, que é a retirada de um haleto de halogênio, menos HX. Ou a desidratação, que é a retirada de água. Vamos aos casos. Desidrogenação. Ocorre a eliminação de uma molécula de hidrogênio. Necessária a presença de calor e catalisadores. Pela desidrogenação, podemos converter gorduras saturadas em insaturadas. Então está aqui, ó. Gorduras são ácidos de elevada cadeia carbônica. A gordura saturada quando não tem saturações. Insaturações, só tem ligações simples entre átomos de carbono. E a gordura insaturada quando apresenta pelo menos uma dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Bom, você também pode converter alcanos em alcenos. Então está aqui, pela retirada de hidrogênio, você forma de um alcano um alceno. Aminas em nitrilas. Então está aqui, ó, por calor, você retira 4 hidrogênios, formando a ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Importante para caramba! Pela desidrogenação de álcools, podem ser convertidos em cetonas ou aldeídos. Essa reação é chamada de oxidação e nós vamos apresentar ela na próxima videoaula, tá? Outra reação de eliminação, dealogenação. Ocorre a eliminação de dois halogênios vicinais. Halogênio vicinal são carbonos vizinhos, formando um alceno. Necessário presença de catalisadores. Zinco e álcool. Formação de um alceno e de um sal inorgânico entre halogênio e zinco. Então tá aqui, ó. Você tem um dialeto, você vai retirar os dois halogênios, você vai formar um alceno e o composto orgânico. O meio reacional é alcoólico e a presença de zinco. Reações de eliminação para átomos diferentes. Bom, então a gente falou da
de hidrogenação e de halogenação. Retirada de hidrogênio H2, de hidrogênio H2 e de halogênio X2. Agora, quando você tem átomos diferentes, o que você vai fazer? Existe uma regra que é parecida com a Markovnikov que a gente já estudou, que é a regra de Zaitsev. Carbonos menos hidrogenados tendem a perder hidrogênio com mais facilidade, formando o produto majoritário. Ou seja, por Markovnikov, quem tinha mais hidrogênio ganhava hidrogênio. Pela regra de Zaitsev, quem tem menos hidrogênio perde hidrogênio. Tá? Então quem tem mais ganha mais e quem tem menos ganha menos. Então vamos ver a prioridade aqui. Ó. Olha só, carbono primário, esse aqui. Ele tem 3 hidrogênios. Carbono secundário, esse aqui. Ó. Tem 2 hidrogênios. Carbono terciário, tá aqui, ó, ligado a 3 átomos de carbono, tem 1 hidrogênio. Então, o carbono terciário tem a prioridade por ter menos hidrogênio. Então, esse hidrogênio vai ser eliminado com esse átomo A ligado ao carbono vizinho. Primeiro o terciário, depois o secundário, depois o primário. Vamos para uma observação. Aqui, ó, carbono quaternário não pode fazer reação de eliminação porque não tem átomos de hidrogênio. Aqui, ó, carbono quaternário. Ele não tem hidrogênio para se retirar com outro átomo. Ok? Agora vamos a alguns exemplos. Então tá aqui, ó, nessa cadeia aqui, eu tenho um aleto, né? Bromo, ó. O halogênio é o bromo. E ele pode ser eliminado com esse carbono ou esse carbono. Esse carbono tem hidrogênio, esse carbono também tem hidrogênio. O que acontece é que esse carbono aqui ele é terciário, só tem 1 hidrogênio. Esse carbono é secundário, tem 2. Bom, então quem tem menos vai eliminar o hidrogênio. Tem 1, tem 2. Então esse carbono aqui tem prioridade. Carbono terciário tem prioridade ao lado de carbono secundário. Então esse H e esse Br sai e é formada uma dupla entre esses dois átomos. Eliminação de hidrogênio do carbono menos hidrogenado, respeitando a regra de Zaitsev. Ok? Agora vamos ver quando você tem um carbono secundário e um carbono primário. Aqui, ó, hidrogênio CH2. Então esse aqui é um CH3. COH. CH. Então esse carbono aqui, ó, tem 2 hidrogênios. É um carbono secundário. Esse aqui tem 3 hidrogênios. É um carbono primário. Bom, então quem vai ganhar nessa disputa vai ser o carbono secundário. Então vai sair um hidrogênio e o OH, uma desidratação, uma formação de água. Então tá aqui, ó, a dupla é formada entre esse carbono aqui, esses carbonos, né? Então a regra de Zaitsev é respeitada, você eliminando o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, nesse caso secundário, ok? Bom, então vamos aplicar essas regras agora. Desidrohalogenação, eliminação de um hidrogênio e um halogênio ligados a um composto orgânico, realizado com a base de caráter forte e um álcool, seguem a regra de Zaitsev. Então tá aqui, ó, essa aqui, ó. Bom, aqui o bromo, ó. Bromo tem 2 hidrogênios, carbono que tem bromo tem 2 carbonos vizinhos, né? Então você tem um carbono primário com 3 hidrogênios e um carbono secundário com 2 hidrogênios. Então você pode eliminar esse aqui ou esse aqui. Pela regra de Zaitsev, o carbono secundário tem 2 hidrogênios. Ó. O carbono primário tem 3 hidrogênios. Quem tem prioridade é o carbono secundário. Então você, ó, retira esse hidrogênio e forma dupla entre esses carbonos. Então esse vai ser o produto majoritário que vai ser cobrado para você. Mas você tem que ter em mente que, olha só, esse outro hidrogênio aqui, ligado ao outro carbono, também pode ser formado, formando uma dupla aqui no início da cadeia, ok? Vai ser um produto minoritário. Então essa seria a resposta. Bom, qual é a diferença entre eliminação e substituição que nós já estudamos no nosso canal? Se você não assistiu essa aula, assiste ela, ok? Então tá aqui, a eliminação, você tem o uso de bases fortes em solução alcoólica. Então olha só, base forte em solução alcoólica. Você vai fazer a eliminação. Você vai retirar o H e o X.
E você vai formar a dupla aqui formando um alceno. Na substituição, você vai utilizar bases fracas ou bases fortes em soluções aquosas e diluídas. Então, o meio reacional vai mudar a reação. Então, está aqui, ó, KOH, uma base forte, aquoso diluído, ou AgOH, uma base fraca. Então, nesse caso, você vai ter uma reação de substituição, que é o que? A retirada do halogênio e a entrada do grupo OH. E isso vai formar um álcool. Ok? Vamos para outra reação de eliminação, a desidratação. Retirada de moléculas de água. Álcools podem sofrer desidratação de duas formas: intramolecular, que significa na própria molécula de álcool, ou intermolecular, entre duas moléculas diferentes. Álcools primários tendem a sofrer desidratação intermolecular, produzindo éteres. Álcools secundários e terciários costumam sofrer desidratação intramolecular, formando alcenos. Ácidos carboxílicos, ao se desidratarem, formam anidridos. Para essa reação de eliminação, utilizamos calor, 140 graus ou 170 graus de acordo com o tipo da reação, e ácido sulfúrico. Então, a reação de desidratação segue a regra de Zaitsev. Vamos então aos casos. Álcool primário sofre a desidratação intermolecular entre duas moléculas. Então, o que acontece? O hidrogênio de uma oxidrila de um álcool vai reagir com a parte da oxidrila do outro álcool, formando a molécula de água. E aqui você tem a ligação do oxigênio com carbono, formando um éter. Então isso acontece no álcool primário. O meio reacional é 140 graus e ácido sulfúrico. Álcool secundário, desidratação intramolecular. Então tá aqui, ó, álcool secundário, ó, ligado a dois carbonos. Álcool secundário ligado a dois carbonos. Então esse OH vai se ligar a um hidrogênio, que o carbono menos hidrogenado. Ok? Então, se acontece isso, aqui ó, você forma a dupla aqui no meio. 95% dessa reação acontece com esse reagente, esse produto. Então, esse é o produto majoritário, respeitando a regra de Zaitsev. Se for retirado o outro hidrogênio, você vai formar esse aqui, ó, uma dupla na extremidade. Então, esse aqui é o produto minoritário, certo? Nosso produto principal é esse aqui, respeitando a regra de Zaitsev. Eliminação de hidrogênio do carbono menos hidrogenado. E com álcool terciário, o que vai acontecer? A mesma coisa. Olha só, esse carbono aqui ligado ao OH tem 3 hidrogênios, esse carbono aqui tem 1 hidrogênio. Então você vai retirar aqui e formar a dupla no meio. Perfeito? Perdão, deixa eu voltar aqui. Passei rápido. Beleza. Então tá aqui, esse aqui produto vai ser o minoritário. Vamos lá, vamos continuar. Desidratação de ácidos carboxílicos. Desidratação intermolecular entre moléculas. Os ácidos carboxílicos, quando aquecidos na presença de um desidratante P2O5, H2SO4 ou H3PO4, se desidratam e formam anidridos. Então, ácido, a gente aprendeu isso nas funções inorgânicas, geram anidrido mais água. Nas funções orgânicas isso também vai acontecer. Um ácido vai gerar um anidrido mais água. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o ácido etanóico, 2 carbonos. Então um H de uma carboxila se liga ao OH da outra carboxila, formando água. E você tem a formação do anidrido. Ácido etanóico, anidrido etanóico. O que pode acontecer com os ácidos dicarboxílicos? Uma desidratação intramolecular, formando um anidrido cíclico. Os anidridos cíclicos mais estáveis são aqueles a partir de 5 átomos. Aqui, ó. Então você vê a formação do anidrido pela retirada de OH e H com a formação de água, e esse oxigênio se liga a esse carbono formando o ciclo. Então tá aqui, tinha 4 carbonos mais um oxigênio, então gera um ciclo estável. Ok?
Observações. IPC1, importante para caramba. A desidratação do ácido fórmico irá produzir monóxido de carbono. Então tá aqui, ó, ácido fórmico. Você vai tirar 2 hidrogênios e um oxigênio. Só vai gerar o CO. CO mais água. Segundo, IPC2. A desidratação do ácido oxálico irá produzir monóxido e dióxido de carbono mais água, né? Então tá aqui, ó. Você tem a retirada de água, então você forma o CO e o CO2 mais água. Desidratação de sais de amônio. Então tá aqui um sal de amônio, com a desidratação forma uma amida, com a retirada de 2 hidrogênios e um oxigênio. Água, né? Então tá aqui a amida, por sua vez, pode sofrer uma outra reação de desidratação. Com a retirada de água, forma uma nitrila. Eliminações consecutivas ou múltiplas. Quando a molécula orgânica possuir mais de um grupo que pode sofrer eliminação, podemos passar por um processo de eliminações consecutivas. O processo pode apresentar como produto final um alcino, se os grupos estiverem no mesmo carbono, ou um dieno, se os grupos estiverem em carbonos diferentes. Então tá aqui, ó, dialeto formando alcino. Então tá aqui, ó, tá no mesmo átomo de carbono. Então você vai tirar um HBr, vai formar a dupla, vai tirar outro HBr e vai formar a tripla. Então dialeto formando um alcino. Agora quando você tem o tetraleto, ó, tira 2 cloros, formando um alcino. Um alcano formando um alcadieno. Então tá aqui, ó, o que pode acontecer? Você faz a desidrogenação aqui, ó. Tira o hidrogênio, os hidrogênios formam a dupla e tira hidrogênios de outros carbonos, formando um alcadieno. Diálcool formando um alcadieno. Então tá aqui, ó. Você retira HOH, água, e outra água. Os OH estão na extremidade, né? Então se forma uma dupla aqui e uma dupla aqui, formando um alcadieno. Eliminação de grupos afastados. O que pode acontecer? Na hora que você tem uma cadeia maior, né? Você pode formar um ciclano. Os compostos cíclicos mais estáveis são aqueles a partir de 5 átomos de carbono. A gente está sempre enfatizando. Então, aqui, ó, um dialeto formando um ciclano. Então, esse aqui é um dialeto, né? Um dibromo. Então, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é um 1,5 dibromo pentano. Se você retirar esses 2 bromos, você pode formar o ciclo pentano. Bom, então a gente está chegando ao fim da aula sobre reações orgânicas de eliminação. Espero ter colaborado. Até uma próxima. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa aula? Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui, por ter assistido essa aula toda. Pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que eles também possam adquirir esse conhecimento. Até uma próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.